Foi. Obrigado pelo elogio, apoio. né? Pelo elogio. Incentivo, né? Muito incentivo. Logo no início. Entregue. Você sabe eu começo falando dessa pesquisa? Pode. Falando das 80% da internet, porque é uma pesquisa recente. Entendi. Boa noite, pessoal. Nós já estamos ao vivo, hoje com o Renato Felipe aqui, para falar com a gente sobre redes sociais, não é isso mesmo, Renato? E com a Vanessa, que eu quero agradecer desde já. O sobrenome dela eu não vou esquecer, Vanessa Belisário. Mas vou esquecer o nome em algum momento aí, você me perdoa. De qualquer forma, eu quero agradecer vocês dois por a gente estar aqui hoje, interagindo com o nosso público, falando sobre os avanços da internet, né? E as mazelas e as dores e tudo isso, os dilemas, exatamente, que isso tudo pode causar pra gente. Renato, cumprimenta a turma aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É a segunda vez, né? A primeira vez a gente veio falar de juventude, agora de rede social. Continua. Que não deixa de ser um nicho. Tem muitas pessoas da melhor idade nas redes sociais hoje. É Mas não deixa de ser um nicho muito ligado à juventude também, né? Sim. Mas é um assunto, pode parecer fácil de lidar, mas ao mesmo tempo muito complexo, né? Sim. Você tem várias situações que acontecem hoje na web, que vão de benefícios à população, mas também vai também a malefícios. Né? Sem dúvida. Então, acho que é interessante a gente debater isso e de parabenizar, como legislador, como vereador, por estar trazendo uma discussão dessa à tona. Bacana. Eu queria, Renato, antes da Vanessa se apresentar, fala um pouquinho, porque eu te chamei aqui, tem um motivo para eu ter te chamado aqui. Você é uma pessoa muito ligada à internet, mas a sua formação profissional é outra, Isso. apesar de você estar tão ligado aí na internet, através lá do portal e tal, essa coisa toda. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou proprietário do portal Sempre Nova Lima, inclusive, anunciar um número aqui, no mês passado a gente bateu o recorde de leituras, quase 60 mil leituras, fizemos uma excelente cobertura sobre Brumadinho, sabe? Então, hoje sou proprietário do portal. A gente iniciou os trabalhos em 2012, né, e entendemos ali desde então como é que funcionava o Facebook. O Facebook estava começando já tinha 2 anos mais ou menos que estava entrando no país, com força, substituindo o tal Orkut, né? Depois ele substituiu também o MSN, muita gente vai lembrar. E aí, ou seja, já é um avanço tecnológico. O Facebook ele entrou justamente como uma agência de publicidade, divulgando muito conteúdo, ou seja, muito conteúdo chega nas mãos das pessoas, porque os grandes acessos hoje, eles são feitos por smartphone e tablet, cada vez menos por computador, desktop, mais por telefone e tablet. Então a gente entendeu isso e lançamos um portal de notícias. Nova Lima não tinha um portal de notícias ainda, construímos um público de forma muito séria, noticiando sempre a verdade, né? E a gente entendeu o grande preceito que o jornalismo tem perante a sociedade, que é municiar a população da melhor informação possível para que as pessoas tenham o melhor discernimento sociológico. Porque acho que o jornalismo é que dá essa oportunidade. Porém, eu sou economista, não sou jornalista. E rede social também tem muito a ver com economia. As 5 maiores empresas do mundo hoje são de tecnologia. Não deixaram de ser empresas que trabalham com coisas que a gente possa tocar. Essas empresas hoje, como o Facebook, o Google, né, que é a Alphabet, que comanda, né, o Google, a própria Apple, apesar de que a Apple produz smartphones, né, o iPhone, mas são empresas que lucram muito com o digital. Então, as 5 maiores empresas do mundo hoje, inclusive a Apple é a maior empresa do mundo, questão de trilhões de valor de mercado, são empresas que trabalham com tecnologia de informação. Bacana. Vanessa, só mesmo então, né? Fique à vontade, a Vanessa, assim, já de antemão, né, já agradeci, mas é funcionária pública, né? Trabalha nessa área, desenvolveu um trabalho muito bacana na época da Baleia Azul, todo aquele processo, né? Fala um pouquinho para o nosso público aí. Na regional da prefeitura e perto de algumas escolas.
E quando surgiu o programa Baleia Azul, os diretores me procuraram para ver se a gente fazia um trabalho com os meninos Sim. e também com os pais para conversar da necessidade dos pais estarem acompanhando essas crianças na internet. Isso. E das crianças não se deixarem levar por essas promessas, por essas conversas que às vezes elas não sabem nem quem está do lado de lá. E aí, em função de ter dado certo, a Eliana me falou que você estava interessado. Eu precisava de alguém que pudesse explanar sobre esse tema e que a gente pudesse mostrar para a população. A gente tem um roteiro aqui, mas a minha preocupação é que as pessoas sofrem muito com os ataques nas redes sociais, né? Nas redes sociais as pessoas passam a ser especialistas em qualquer tema e eles vão lá e colocam a opinião deles, e uma pessoa que às vezes não está preparada psicologicamente para suportar aquele peso da informação, a pessoa sofre muito com isso. Então, por isso que eu queria uma psicóloga, que é uma pessoa da área, para a gente estar falando sobre esse assunto. Pois é, isso que você colocou, dos estímulos que a gente vai recebendo na internet, um adulto muitas vezes se sente, hoje estava conversando com uma pessoa, ela estava me dizendo, se sente angustiado de ver uma realidade ali que muitas vezes ele gostaria de viver e não vive. Imaginem isso para uma criança que ainda, por exemplo, até 7 anos, ainda está numa fase de fantasia, querer aquilo e confundir aquilo com a realidade. Sem dúvida. Então, eu acho que o perigo é que hoje eu vejo que a internet tem que ser o tempo todo com o acompanhamento de um adulto. Eu acho que precisa ter um tempo da criança poder ficar à frente de um computador. E eu trouxe uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, que eu achei interessante. Foi feita em 2015, em 350 municípios do Brasil, com 3 mil famílias selecionadas. E essa pesquisa trouxe que as crianças hoje, 80% de crianças e adolescentes têm acesso à internet. E muitas vezes sem o acompanhamento. Então, os pais, mais ou menos 45% aqui sabem o que está acontecendo. Exato. E, então, eu acho que é perigoso, né, essa exposição, porque a gente nunca sabe quem está do lado de lá conversando com essas crianças. Eu falei muito isso na escola, não deixar informações pessoais, não colocar fotos, né? Hoje principalmente os fotos, adolescentes têm uma facilidade de tirar nude, tirar foto, mandar para o namorado, e eles esquecem que isso caiu na rede. É possível isso ser... Fica público, né? Público. E em relação, por exemplo, ao bullying, né, o cyberbullying, eu estava no consultório sábado atendendo um casal, e eles me trouxeram uma história que eu achei assim, triste demais. Uma criança de 10 anos ia para a escola junto com uma outra, e a mãe, cada dia uma mãe transportava, e num dia ela precisou deixar esse menino na casa da colega, e a colega fantasiou a menina de palhaço. Olha pra você ver. Pintou o rosto dela todo de palhaço e desceu com ela no prédio onde ela morava, mandava ela virar de costas para a parede. A hora que passava alguém, ela pedia a criança para mostrar para as pessoas o rosto. E depois ela pegou a foto e jogou no grupo das crianças da escola. Pode ter A menina começou a ficar triste, escondeu. Os pais falaram que não sabiam como lidar com a situação. Então aí eu acho que é hora do adulto entrar para fazer essa mediação, sabe? Isso eu falei com ela, isso tem que ser levado à escola, a escola tem que saber que isso aconteceu. Você tem que repensar essa carona, porque como que essa menina vai se sentir com essa outra quando você não está perto? Ela é muito pequena. Então, assim, são... esses traumas que a gente vai acumulando ali por dentro, né? Uma criança, às vezes, tem dificuldade de falar. E vai levar isso pro resto da vida. A menina está calada. Sem dúvida. Não quer falar. Então, sim, eu acho importantíssimo a gente chamar os pais para essa responsabilidade de estar acompanhando, né? O computador deve estar numa área mais central da casa, onde o pai tenha... pai e a mãe tenham condições de acompanhar o que está acontecendo, nunca no quarto. E o adolescente também, eu acho que não deve deixar ele no isolamento do quarto. Ele precisa também participar das atividades da família. Eu falo isso, mas aqui em casa eu tenho uma adolescente e tenho uma dificuldade, às vezes, para tirar ela desse mundo dela lá, que a gente, às vezes, não sabe, por mais que... Aí eu estou falando enquanto pai mesmo. Por mais que a gente tente trazer, buscar, né?
para o mundo da gente, para a realidade da gente, a gente tem dificuldade. Exatamente. É muito sedutor, né? Sem dúvida. É sedutor para a gente, né? Eu vou cumprimentar aqui um pouco as pessoas que estão nos assistindo. A Alda Emília, boa noite para você, Alda. Sidney, o Sidão, manda uma pergunta aí que você tem adolescente em casa, hein? A Sandra Ferreira mandando um abraço pra gente. Alessandra Brito, deve ser conhecida sua, né? Alessandra Brito, grande abraço para você, Alessandra. Eu sei quem que é a Alessandra. A Cláudia Márcia mandando um abraço pra gente, uma Custódio. E a de Lourdes Aparecida também mandando aqui um boa noite. A Alda Emília está falando, ótimo assunto. Hoje vejo muitas dificuldades em acompanhar meus filhos. Para tirar, toda vez que essa timeline dá uma... Eu fico meio perdido no texto. Meus filhos, para tirar eles do celular é sempre motivo de briga. É isso mesmo, é o que a gente já vinha falando aqui. Tem um outro viés da internet, e aí eu gostaria que o Renatinho falasse um pouco sobre isso, porque no portal você trata as informações, eu conheço seu portal e sei que isso é feito com muita responsabilidade. Mas isso nem sempre acontece. As informações, como eu falei aqui, não precisa ser especialista para julgar uma informação. Precisa de colocar a informação lá e ela vira verdade de acordo com o gosto de quem está assistindo. E quem está assistindo, perdão. De acordo com quem está vendo e acompanhando aquilo ali. Principalmente com essa questão política, né, Renato? Uma notícia boa, ela vai dar lá, sei lá, tantos views, são poucos. Mas uma notícia ruim, ela viraliza, assim, num espaço de tempo muito curto, né? E as pessoas têm esse sofrimento e essa dificuldade. Conta um pouquinho sobre isso, você já vivenciou algumas coisas ligadas a isso, né? Hoje mesmo, a redação, nós tivemos 3 matérias. Uma delas foi a infelicidade e o falecimento do Boechat. Sim. E a outra foi o Estado perder em torno de 23,3 bilhões de receitas industriais se a Vale paralisar a sua produção em decorrência, que é um problema seríssimo, em decorrência do descomissionamento das barragens que são construídas no alteamento a montante. Então, não precisa nem falar qual que deu mais visualização e atingiu mais público. Com certeza, a situação do Boechat atingiu mais gente. A tragédia, ela sempre tem um público cativo. As pessoas ficam curiosas, querem saber informação, então entram buscando, né, querendo ver fotos, vídeos e tudo mais. E depois reclamam que a imprensa é sensacionalista. Mas a própria imprensa sabe que as pessoas buscam isso. E com o advento da rede social, a gente conseguiu ter feedback. Porque o jornal impresso, você não sabe quando as pessoas de fato estão se engajando com aquela matéria. Não sei se elas se engajam com o caderno de economia ou de mundo, com a editoria Brasil ou Minas Gerais. A gente não sabe no papel impresso. Mas nas redes sociais a gente tem números. E os webmasters, ou seja, as pessoas que produzem sites, que trabalham com a produção de sites, eles usam uma ferramenta chamada Google Analytics. Aí o Google entrando mais uma vez na tecnologia da informação. E o Google, ele instala no seu computador, a partir do momento que você entra na página, ele instala no seu computador o que a gente chama de cookies. E daí, a partir dali ele sabe tudo que você faz. Quanto tempo você permaneceu naquela página, se você se engajou com aquela página ou não, para onde você saiu, quanto tempo você ficou. Ou seja, então a gente tem números, então a gente sabe o que as pessoas se engajam e o que elas não se engajam. Então você sabe o que você vai colocar lá que vai dar... Justamente. A gente tenta noticiar tudo, por mais que às vezes você coloque uma matéria, uma notícia no Facebook vai dar 10 curtidas, 20, e a outra vai dar 300, a gente tenta noticiar tudo, porque alguém vai se engajar, alguém vai querer ler aquilo. Né? Igual, é muito importante, se o Estado de Minas Gerais perder 23,3 bilhões em receita, o Estado vai falir. O Estado já está falido, né? Já está falido, o Estado já está falido. O Estado quebrou, mas se perder mais 23,3 bilhões, o Estado fica de uma forma insolutos, né? Acaba. A situação fica muito complicada. Mas aí entra a psicóloga. Eu queria responder a pessoa que falou dos filhos, que está a Alda. Com limite. Isso, Alda Emília. Alda, a questão de limite, ela é fundamental. É o limite que estrutura a criança. Então, a criança e o adolescente também. Então, assim, é difícil sim colocar limite. Você tem que dar conta de lidar com a agressividade, com a raiva que vem no momento.
Mas o limite, daí um pouco, a criança aceita e volta mais dócil, porque ela percebe que tem alguém que segura as barras por ela. Sim. Então, é fundamental. O limite é estruturante. Os pais hoje têm muito medo de pôr limite. Falam que é perigoso da criança procurar droga, pelo contrário. A criança é importante, ela fica isso, segura, né? Na medida em que ela percebe que tem alguém que cuida dela, que fala o que pode e o que não pode ser feito. Sim. Então, aqui, se a gente pudesse deixar um conselho, palavra de leigo, seria que as crianças tivessem, isso já é até meio batido, né? Tivesse um prazo, um período que elas pudessem usar a internet. Tem um manual da Sociedade de Pediatria que é muito interessante, depois os pais podem baixar. Eu posso deixar depois o link. Isso é interessante, se você puder deixar, a gente depois coloca na timeline lá. Que tem orientação para a escola, para os pais e para a criança. Então, assim, eles falam que é 1 hora diária de internet, nada mais. Distribuído, deixa um pouco, depois outro pouco. Porque a criança, até 7 anos, ela ainda confunde realidade com fantasia. Então, a hora que ela vê, hoje uma pessoa me contando também, que eu estava atendendo, um youtuber colocando, uma menina youtuber colocando o material escolar que ela foi comprar. Sim. Ela foi comprar o caderno mais caro, e aí outra criança mais cara. Aquilo. E a outra criança, quer dizer, quando a gente viu o colega do lado da escola que tinha uma merendeira bonita, era um colega. Hoje você olha para a tela da televisão e imagina que todo mundo tem aquilo que aquela menina está mostrando. Sem falar que os youtubers, eles são meio que assim, eles são uma liderança, eles exercem um papel de fantasia, né? Eles vivem ali na fantasia das crianças. Eu já levei minha filha num show de uma youtuber em Belo Horizonte, e que eu achei assim, interessante, que ela fez uma apresentação e tal, teve todo um processo, e essa menina vive no imaginário da minha filha. Então, quando eles aparecem lá com uma roupa diferente, com um calçado diferente, todo mundo quer. O comércio gira em cima disso. E eles recebem de graça das empresas. Sim, para fazer justamente. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre quem está nos assistindo. A Margarida Célia está dizendo lá, Silvane e demais convidados, boa noite para você também. Margarida. A Gabi Campos, boa noite. Hoje os pais devem monitorar as redes sociais, sim, dos filhos. Mas vejo muitos que acham, que acabam dando celular para o filho para terem sossego. Eu acho interessante que ela até colocou entre aspas, e ela tem razão. Dá o celular, pai, fica livre, me dá sossego aí, me dá paz. E nem vejam o que os filhos estão vendo ou fazendo online. Realmente, eles deixam lá e aí pronto, né? Muito boa, eu tenho certeza que a Vanessa vai fazer um comentário sobre isso, porque... Eu atendi uma criança, até de uma dessas escolas de lá, que a diretora me chamou, que os pais estavam angustiados, uma criança de 3 anos, que estava fazendo birra, mordendo os pais, chutando, e eu fui conversar com eles, porque sempre, qualquer coisa que esteja de anormal com os filhos, a gente vai precisar saber dessa família. E aí, conversando com os pais, eu perguntei, gente, aconteceu alguma coisa, alguém, vocês... por exemplo, que discutiram, o que está acontecendo na família. Eles falaram, não, nada mudou. A única coisa é que a mãe começou a trabalhar e começou a deixar a menina com a avó. E a avó deixava a menina na frente da televisão de 3 anos. Sim. Essa menina assistia, eu vou ter que falar aqui até o final desses 2 youtubers. Sim. É o Felipe Neto e o Lucas Neto. Isso. A menina assistiu o Lucas Neto. O Lucas Neto só ensina coisa errada. Põe um balde de água para cair a hora que a mãe entra no quarto. Um negócio no chão para você escorregar. Olha só. Eles falam que é competição. A menina de 3 anos repetia os chutes, as coisas que ela não entendia direito nos pais. E ela achando que... E a mãe não entendendo o que estava acontecendo. Então, depois eu queria falar um pouquinho sobre esses dois YouTube. Vamos falar assim. Tem 2 situações que eu queria, até que a Vanessa também poderia comentar, que são 2 coisas de cunho psicológico. Sim. A primeira, talvez nem tanto. A primeira é que cada vez mais as crianças, 3, 4 anos, estão com o smartphone mexendo na internet. E com smartphone mesmo, assim, com aqueles de última qualidade. Justamente. Não tem maturidade. Pois é. Antes de 10 anos, uma criança não deveria ter um smartphone. Na minha época, isso
E olha que eu sou de 94. Eu sou de 69, imagina a minha. Eu não vou falar. Não fala não. Eu sou de 48, 70 anos. Meus netos falam pra mim assim, vó, como que você vivia sem celular? Como é que a gente te achava na rua? Eu falei, não me achava. Eu ia num telefone público, chegava lá e ligava pra minha casa e perguntava, tá tudo bem? Mas aí, como é que eu falei? E a gente viveu tranquilamente, sem tudo. Não, viveu até melhor. Mais calmo, porque hoje você não tem como esconder isso aqui, porque se você não quer responder, a pessoa vê que você está online. Online, e fala, olha, está online lá e não me respondeu. Então hoje está muito pior, não está melhor. Porque veio o segundo ponto, e o segundo ponto é que as crianças, os adultos estão ficando ansiosos. Porque o celular toca, você não consegue ir lá ver se é o WhatsApp, se é o Facebook, se é o Twitter, se é o Instagram. O que é que aconteceu? Vibrou? Está no bolso? Você pode estar fazendo a melhor coisa do mundo. Você pode estar vendo o melhor show que você queria há muitos anos. Você pare e vai ver. Muitas vezes eu brigo com meu marido no carro, porque toca, ele fica, mas eu tenho que saber se alguém está precisando. Eu falo, mas nesse minuto está precisando de você? Então encosta o carro, né? Porque a gente fica mesmo escravo. Agora imagina uma criança. A criança é pior ainda, né? Pois é. Eu vou ler mais aqui, ó. A Margarida Célia Ferreira. Ela falou alguma coisa antes, mas como eu perdi um pouco aqui, eu não vou conseguir ver o que estava antes. Sim, realmente as redes sociais estão afetando muito o psicológico das pessoas, afastando muito também o meio familiar. Muito bem, Margarida. Margarida de Santa Rita, uma pessoa que tem uma adolescente em casa também, ela sabe do que ela está falando. A Magda Pilar está falando, quando a educação dos pais e professores foram substituídas pelo Google, temos o resultado do aumento da criminalidade, depressão, suicídio entre jovens está cada dia maior. Será que o excesso de informação e a pressa em assimilar o apressado avanço estão interligados? Eu vou ler um pouco mais e aí vocês respondem. A Ilma está fazendo uma pergunta para você, Renato. Renato, aproveito esse momento para, em nome de Lisli e em meu nome, lhe agradecer pela campanha de divulgação para a Lisli e se tornar uma vocalista do bloco Volta Belchior. Vocês nas redes sociais foram fundamentais. A rede social também serve para isso, né? Pois é. A gente fazer esse movimento do bem aí. O Cadu está desejando boa noite. Lilia está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você. Não falou nada comigo não, mas já mandei um abraço para você lá nas redes sociais. A Lilia sempre acompanha a gente. A Ilma está falando de novo. No caso da Lisli, as redes sociais estavam trabalhando, unindo e trazendo um sentimento de solidariedade. Todas os novalinenses se sentiram vitoriosos. Foi lindo o lado bom das redes. A Jane Soares está dizendo, mesmo estando dentro de casa, crianças não estão seguras na frente de um computador ou de um celular. E é extremamente importante o monitoramento rigoroso dos pais ou responsáveis. Vou continuar e a última que eu falo, tá, gente? Gabi Campos está falando, o meu filho de 3 meses, quando eu fico com o celular perto dele, é porque chama atenção a luz, deve ser, né? Ele fica olhando e querendo pegar. Imagina os meninos de 3 anos em diante. É outra coisa grave que os pais fazem. Colocam as crianças para ver desenhos no telefone. É isso mesmo. Os pais geralmente entregam o telefone, vai ver desenho aí, né? E aí aquilo vai criando uma fantasia para as crianças. E aí, bacana, eu acho que já dá para a gente comentar mais um pouco aqui, né? Alguém perguntou aí os malefícios da internet. Sim. Essa pesquisa que eu citei, eles falam estudos científicos, dificuldade de socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades escolares, problemas mentais, aumento da ansiedade, violência, cyberbullying, transtorno do sono, sedentarismo, problemas auditivos, sexualidade e pornografia estimulada, compra e uso de drogas. Tem adolescentes espontâneos que fazem isso. Pensamentos ou gestos de autoagressão, suicídio e desafios, que foi da Baleia Azul. Quem consegue fazer alguma coisa? Há pouco tempo eles mandaram cheirar um desodorante e uma menina morreu, né? É mesmo? Era quem conseguia prendia o desodorante dentro de uma bolha e apertava. Esse na mesma fase da Baleia Azul, não? 10, 11 anos. Isso que o Renato falou é porque os youtubers estão pegando esses meninos de 3 a 7 anos
Esse Felipe Neto tem 32 anos. Eu fui passar o ano passado no Rio, que minha filha teve um neném, e a mais velha dela de 10 anos. E ela não aceitava ver televisão nas televisões menores, não. Tinha que ser a grandona da sala, último tipo. Felipe Neto, eu comecei a assistir obrigada. Assisti um mês que eu fiquei lá. Entendi. Eu ficava impressionada com as coisas que ele ensinava. Inclusive ensinando a você mentir sua idade para você fazer seu... para você se inscrever no Facebook. Fazer a inscrição lá, Então, sim, os pais estarem perto, gente, é fundamental. Porque eu queria falar um pouquinho também de quem pode estar do lado de lá, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco dessas estruturas de personalidade. Porque a nossa forma de enlaçar no mundo, de relacionar com o outro, segundo a psicanálise, que é a minha formação lacaniana, ele fala que pode ser de 3 tipos. A gente pode ser um neurótico, o nosso sintoma pode ser neurótico, pode ser psicótico, pode ser perverso. Sim. O sintoma neurótico somos nós, a maioria das pessoas, que você se preocupa com o outro, você tem empatia, você sofre com o sofrimento do outro. Então, nessas desgraças, Renato, que você colocou, tem as pessoas que estão sofrendo, mas tem as pessoas de um outro tipo de personalidade que chama perversa, que são pessoas que não têm uma área do cérebro da consciência moral. Então, são pessoas que não sofrem, que não têm sentimento de culpa, mas são altamente sedutores, normal, né? E são sedutores. Sim. São inteligentíssimos, eles não têm problema mental, eles têm problema de caráter. Entendi. Então, esse perverso sempre vai estar escondido lá atrás, estimulando as situações, sabe? Por isso que é perigoso, porque os pais não têm consciência e esse é um quadro que não tem cura, não. A pessoa nasce com essa estrutura que é de maldade, é uma pessoa má. Eu gostaria muito ainda de fazer uma outra live com o mesmo tema, mas trazendo aqui o ramo do direito, porque a gente não tem como discutir aqui agora essa questão do direito. Porque quando você fala assim, do outro lado tem alguém. Se tem alguém, tem dever lá, tem direito e tem dever. Sim, e as pessoas precisam entender que tem um limite que ele pode estar usando lá. E com o avanço da própria tecnologia, já consegue ir pegando essas pessoas. A gente tem visto isso com muita frequência. Mas vamos deixar isso para os especialistas do direito, né? Que com certeza eles é que vão conseguir dar uma resposta para a gente nesse sentido. O Braz Abreu está assistindo a gente aqui. Braz, um abraço para você. Braz é uma pessoa que tem adolescentes em casa. É um trabalhador, uma pessoa que eu gosto muito. Grande abraço para você, que bom que você está nos acompanhando aí, viu, Braz? O Eric está dizendo aqui, ó, gostei das explicações da Vanessa, muito esclarecedoras, precisamos de mais temas assim, que envolvam essas questões no dia a dia. Parabéns ao meu amigo Silvani. Obrigado, Eric. A Sandra Ferreira está lá dizendo, muito bom, Vanessa, parabéns para você. Ela também tem adolescentes em casa. O Cadu, não só a preocupação com crianças, tem muitos estelionatários, mas tem mesmo, utilizando as redes para aplicar inúmeros crimes e pedófilos também. Com certeza as redes é um campo aberto para isso tudo. Mas as redes, Renato, tem muita coisa boa também, né? A gente às vezes fica aqui falando só do que está ruim, mas depois das redes sociais eu acho que a política mudou muito. Você consegue... eu, por exemplo, enquanto vereador, e aí já entrando um pouquinho na minha área aqui, a gente consegue fazer uma campanha, por exemplo, essa semana a gente vai estar na porta das escolas, não sei se as pessoas vão conseguir ver, consegue? A gente vai estar com uma campanha na porta das escolas, falando sobre a questão do trânsito. A hora que você conseguiu, eu tirei, né? É só para ver mais ou menos. Num passado, a gente ia gastar papel, é lógico que eu estou gastando papel com isso, porque nós vamos para a porta das escolas levar isso aqui, uma questão de educação nas portas das escolas, a gente tem muita dificuldade, mas a gente faz isso aqui nas redes sociais com uma facilidade muito grande, né? Então, as redes sociais têm uma vantagem muito grande, que é você conseguir disseminar uma informação numa velocidade muito
rápida, ficou meio estranha a minha colocação aqui, mas fala um pouquinho, tem essa questão do lado bom da internet. A internet, ela democratizou muita coisa, aí democratizou o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Dizem que, acho que uma frase até forte, mas dizem que a internet também deu voz aos idiotas. Sim. Então, infelizmente, você ainda vê muita gente fazendo comentários impróprios, às vezes até diante da dor do outro, sabe? Não consegue ter empatia com a dor do outro, também é uma questão psicológica. Estrutura. Porque assim, você pode ter a pessoa que falta caráter, mas tem a pessoa também que é uma situação intrinsecamente psicológica. E ela sofre também. E sofre também, né? Mas assim, democratizou, então a pessoa tem a rede social, ela pode falar. Né? Lógico que ela tem que ter limite. Lá também existem leis também na internet. Por outro lado, você está falando, a gente consegue atingir as pessoas, a gente consegue ir para a rede social, não usar o papel, e o que é melhor, você atinge as pessoas de forma rápida e segmentada. Então, eu quero falar sobre educação e quero falar especificamente para professores. Você tem como segmentar no Facebook só professores. Só para professores. Então, assim, é uma forma que você tem de nichar o seu anúncio, de nichar o que você está falando para as pessoas certas. E aí, por outro lado também, Schumpeter, um economista de muito tempo, ele disse sobre a criação destrutiva, que consiste em você criar novas tecnologias e matar as tecnologias que passaram. O Uber, por exemplo, é uma delas, que está acabando com o táxi, acabando com o monopólio do táxi, abaixando os preços de viagens, né? Você tem o Facebook, que está acabando com os jornais impressos. Por quê? Porque a partir do momento que você usa a tecnologia, você reduz seu custo. E reduzindo o custo, você consegue praticar um preço melhor para a sociedade. Obviamente, com um preço melhor, a sociedade escoa sua demanda toda para aquele preço que está melhor. Então, você tem várias situações que vão ocorrendo, fenômenos que vão ocorrendo, que vão mudando o interesse das pessoas, como as pessoas vão lidando com as situações, com as coisas. E justamente preço é uma delas. A forma como a pessoa trata as outras, dentro das páginas, dentro das notícias, é uma delas. Fake news apareceu. E aí, falando de coisas boas, vamos deixar as coisas ruins de lado. O YouTube, por exemplo, criou um aplicativo que eu não sabia, minha sobrinha estava usando, eu não sabia, fui colocar para ela o YouTube e aí percebi isso. O YouTube tem um aplicativo que é só para crianças. Ou seja, não tem Felipe Neto, não tem os netos da vida que são irmãos, né? Tem um outro neto também. Não tem vídeos impróprios para menores de 6 anos. Então, ou seja, se os pais não sabem, pode procurar YouTube Kids. É só de 3 a 6 anos. Eu falando 3 porque normalmente uma criança de 2 anos não deve pegar ainda o smartphone. Então, a partir de 3 anos que a criança já consegue ali mexer, aprender como o touch do telefone funciona. Então, de 3 a 6 anos, você pode colocar a criança lá que ela não vai achar vídeos impróprios e não vai ter contato com vídeos impróprios. Porque hoje, se você usa o YouTube como um todo, o YouTube ele geral, você tem vídeos ali, por exemplo, Porta dos Fundos, que é um canal de humor muito bom, muito interessante, mas para adulto. Nem para adolescente, talvez. Para adulto, porque fazem algumas piadas que talvez sejam muito fortes para adolescentes e crianças terem contato. Então, ou seja, a internet tem coisa boa, sim, muito artigo, muitos livros. Hoje, você acha livro, às vezes você não precisa nem de comprar mais, você acha ele em PDF. Eu fiz o meu TCC, eu não peguei num livro, eu peguei as informações, seja de IBGE, IPEA, Banco Central, né, como economista, eu peguei tudo na internet. Eu, por exemplo, graças a Deus, usei a internet para minha formação, porque desde sempre, desde os meus 10 anos, eu pesquisei sobre inflação, juros, ou seja, coisas que me interessavam e que eu gostava de ler, eu já estava desde os 10 anos, quando o advento do computador chegou em casa. E tem muita gente nesse mesmo nível seu. Desculpa, eu até te cortei, mas essa semana estive em Honório Vicário para um evento que a gente estava fazendo lá com o pessoal do esporte, as meninas do esporte, e eu encontrei com uma menina lá, assim, fantástica. Você conversa, uma moça nova, deve ter uns 20 anos, mas você conversa com ela, parece que você está conversando com uma pessoa assim, extremamente informada, muito antenada no que está acontecendo, sabe? Gostei muito. Ela aprende isso com toda certeza na internet. Renatinho, eu vou falar mais um pouco aqui, ó. O Ricardo está mandando para a gente aqui. Quando vou postar algo, eu penso na imagem que eu quero passar para a rede.
Eu construo minha imagem e o meu discurso para os meus seguidores. Mesmo que eles sejam poucos, eles curtem minhas interações. Esse Facebook positivo cria a vontade de querer expressar mais, sem dúvida nenhuma. O que a gente está fazendo aqui agora é mais ou menos que isso. É lógico, eu sou político e eu vou levar sempre esse canal que a gente cria, que é uma possibilidade de eu mostrar para a população meu trabalho, mas é uma possibilidade que a gente tem também de mostrar a preocupação do legislador com a população. Então, nós fizemos aqui João Hernani, nós já fizemos várias lives aqui com vários temas que são importantíssimos para a comunidade, né? Vou continuar aqui. A Ilma Custódio está falando, fora as campanhas, o sucesso da campanha Todos pelo Lucas foi maravilhosa. Sem as redes, os objetivos jamais seriam alcançados. Não sei se vocês acompanharam essa campanha Todos pelo Lucas. Era um menino da cidade aqui, né, que tinha leucemia. E, um tipo bem rápido. E graças a Deus ele conseguiu. E isso foi assim, muito interessante, que a população inteira comprou aquela ideia, né? Eu fico feliz porque o sempre ele existe também para dar espaço a esse tipo de situação. O jornalismo, às vezes, ele é muito difícil, né? Você dá uma notícia de uma morte de um Boechat, por exemplo, que é um ícone do jornalismo, é muito triste. Mas existem essas histórias também que está lá, o sempre está lá para isso, que ajuda, porque é um final feliz, né? Ele achou o doador, coisa que é difícil demais. Raríssimo, mas ele encontrou um doador. A gente fez uma entrevista exclusiva com o pai, emocionante. Demos uma matéria, fizemos lives também, quando ele fez um evento na Câmara, uma ação na Câmara, e levou praticamente a população, grande parte da população passou lá para fazer o teste de compatibilidade. Então eu fico feliz de ter contribuído com isso também. E só para deixar você falar, Ilma, eu que agradeço, acho que a Liz é o ícone também da cultura de Nova Lima, e assim, é um símbolo. Um orgulho nosso. É um orgulho nosso, e assim, é muito importante para a gente também cobrir e falar sobre isso. Sobre esses temas. A Eliana Costa está falando, parabéns Vanessa e Silvânio, tema muito complexo. As redes sociais têm um papel louvável e rápido, mas infelizmente tem pessoas que fazem o mau uso da mesma. Por exemplo, as pessoas têm coragem de dizer nas redes sociais o que não tem coragem de falar olhando nos olhos. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, Eliana, eu concordo plenamente com você. A Vânia está dizendo aqui, muito importante esse tema. Muita gente sofrendo com os filhos adolescentes e redes sociais, infelizmente, contribuem para a situação perigosa. Por isso é importante alertar os pais e os adolescentes. A Jane, ela tá ligada, porque a hora que você começou a falar do YouTuber Kids aí, eu vi que ela digitou aqui, então ela tá ligada com a gente lá. Obrigado, viu, Jane? E ela tá dizendo que super recomenda. A Alessandra tá dizendo aqui, ó, parabéns, Silvânio, por estar levando ao público um tema tão pertinente e importante. Obrigado, Alessandra, continue nos acompanhando aí. Mesmo depois que a live acaba, as pessoas continuam escrevendo aqui na nossa timeline, e quiser deixar perguntas, eu tenho certeza que depois Eu queria até falar, quem quisesse me procurar, eu trabalho na Regional Nordeste, eu queria, isso é muito bacana, desculpa, eu te cortei, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso mesmo, que você é uma funcionária pública, fala um pouco do que você faz lá. Concursada da Prefeitura. Isso. E trabalho na Regional de Honório Vicário. E as pessoas que quiserem orientação, conversa, ou até as diretoras me pedem muito palestras nas escolas. O que vocês precisarem, eu estou às ordens. Livro, você trabalha lá na regional ou é no CRAS? Na regional. Na regional mesmo, eu sou funcionária da regional. Eu estou lá segunda, terça, o dia todo, e quarta até meio-dia. Então, a Honório Vicário tem esse serviço lá à disposição dele. E as pessoas muitas vezes não procuram. Não procuram, né? Geralmente vai lá pessoas de Honório Vicário mesmo, ou vai da região inteira? Eu tenho pessoas que eu atendo até de Nova Lima, mas a preferência é para o Honório Vicário. Sim. Mas como às vezes não preenche a agenda, aí se uma pessoa me procura... Sim, lógico, claro. Agora, só queria tocar o assunto político que você falou, da internet. Sabe o que eu senti nessa eleição? É que eu percebi que tinha pessoas que pensavam como eu. Sim. E isso a internet facilitou. Facilita. Eu tive coragem de colocar meu pensamento e acompanhar aquelas pessoas que pensavam como eu pensava. Que muitas vezes eu não tinha coragem de colocar. O grande problema, na minha opinião, no caso da política, é porque como as pessoas, elas têm lógica, evidente, os pensamentos são diversos, né, e a gente respeita todos os pensamentos,
às vezes causa uma briga lá na internet. Você coloca a sua impressão, é o que você está pensando, não quer dizer que é a verdade. É aquilo que você está pensando naquele momento, que a sociedade está reproduzindo, e você vai e coloca ali, porque antigamente não tinha isso, né? Você pegava um panfleto, fulano é bom e tal. Hoje não. Você coloca lá, só como exemplo, né? A Silvana está fazendo uma live agora. Vamos imaginar que você coloque isso na sua... Aí vão ter pessoas que vão, olha, é bacana, está levando informação para a população. Já vão ter outros que vão, esse é um oportunista, está fazendo política e tal. Quer dizer, para mim, você não tem noção de como que é difícil a gente trabalhar esse tema. Essa semana que passou, nós fizemos algumas interlocuções com atores sociais aí, em função dessa questão das barragens lá, do rompimento de barragens, né? E eu, lógico, evidente, eu não fico sem pôr nada que eu faço lá na rede. Aí vem um senhor lá e colocou lá, tá vendo? Oportunista, não entende nada de barragem. E é lógico que eu não entendo mesmo. Não tem ninguém dizendo que eu sou especialista em barragem e não existe lugar nenhum escrito que para ser vereador tem que entender de barragem. O meu papel naquele momento e em tantos outros que a gente tem trabalhado é fazer interlocução com as pessoas certas, né, com os atores sociais, exatamente, para que eles possam nos ajudar. Aproveitando esse tema de barragens, na quarta-feira a gente conseguiu, o Partido Solidariedade está indo, lógico, capitaneado por mim, em Brasília. Nós vamos discursar no plenário do Congresso Nacional e vamos falar sobre a questão das barragens que a gente tem em Nova Lima. É lógico que o tema lá é para Minas Gerais inteira, mas eu vou defender Nova Lima com todas as questões econômicas, as questões sociais que essas barragens podem desencadear se por um acaso romper. Quer dizer, são vidas que vão se perder, a economia vai perder com isso, mas por um outro lado também, a gente tem que pensar na questão econômica do município, e Nova Lima é uma cidade minerária. Por mais que as pessoas queiram dizer assim, absurdo, tem que acabar com isso, mas se acabar tem que ter alguma coisa para substituir. Ainda dentro desse tema, e eu já estou falando muito, as pessoas costumam dizer assim, Nova Lima não se preparou para acabar com a mineração, para perder essa economia ligada à mineração. E eu discordo muito disso. A gente tem a região ali da Seis Pistas, Vale dos Cristais, Vale do Sereno, com empresas bem evoluídas, que geram recursos bem interessantes no município. Jardim Canadá, Alphaville, Vale do Sol, são regiões que têm empresas e segmentos que são extremamente importantes. E o político, ele fica caminhando nisso aí, achando muito, por exemplo, quando a Bion, ou Bion, veio para a região de Nova Lima, aquilo ali foi um parto, né? Quem acompanhou sabe como que foi difícil a gente trazer aquilo para Nova Lima. Hoje ela gera emprego, gera um trabalho ali de altíssima tecnologia, né? Que é interessante. Então, eu penso que o político circula, apanha muito por causa da internet, mas por um outro lado também eu não teria a oportunidade de mostrar o meu trabalho se não fosse essa possibilidade da internet. Eu acho que o pessoal está querendo que a gente para, o pessoal lá fora, porque eles começam a mandar essa caixinha para cá, porque não é mais que a gente fale mais não, né? Tanta coisa para a gente falar. Vou falar mais um pouquinho aqui, a Gabi está dizendo, vimos nas eleições de 2018 que as redes sociais estão com tudo. Muitos candidatos foram eleitos graças ao Facebook. E vimos um crescimento grande no Instagram nas eleições de 2020. Quer dizer, vamos ter um crescimento grande nas eleições de 2020 através do Instagram. As redes sociais serão fundamentais e farão a diferença. Gabi, eu não vou nem deixar a psicóloga e o economista falar. Na minha opinião, as redes sociais elas são primordiais para essa questão das eleições, mas elas criam também muitos mitos. Esses caras que ficam... não vou falar o nome do deputado estadual, não, mas ele é muito revoltado e tal, aquela coisa ali, mas não apresenta nada de novo, é só o grito mesmo, a coragem de chegar e falar que vai fazer e acontecer, e a gente precisa entender se realmente ele vai fazer e acontecer, depois de passar todo esse processo, para ver se realmente, nesse caso, as redes sociais contribuiu
para uma melhora na questão política ou se ela foi realmente... Camuflou, né? Ela camuflou uma situação que não é interessante. Mas, de qualquer forma, Gabi, eu concordo com você que as redes sociais, no caso da política, é primordial. A Ilma, depois se você quiser completar, fica à vontade. Tá? A Ilma está dizendo aqui, o Ministério Público tem uma cartilha muito importante para os pais e professores, navegar com segurança. Vale a pena acessar e baixar, ela deixa aqui o link, então entra, o link está na nossa timeline aí, quem está nos acompanhando, acompanha lá. A Roberta, quem está nos acompanhando, acompanha lá. Ótimo, viu, gente? Beleza, ninguém ouviu isso não. Percebeu. Não, graças a Deus. A Roberta Júnior está dizendo, parabéns, Silvânia, a população precisa saber as consequências do mau uso das redes sociais, como também pode ajudar em campanhas solidárias. Alexandra Brito está dizendo, muito obrigado, Vanessa, você é uma grande profissional, temos o privilégio de tê-la no nosso bairro. Ela é de Vicária, né? Bacana. A Sandra Lúcia está deixando uma boa noite para a gente. A Roberta, por fim aqui, parabéns, Silvânia, conscientizar a população e evitar danos que muitos conhecem. Então, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais uma hora, ia ter muito assunto ainda, não tinha? Silvânia, eu quero agradecer muito assim, a confiança que você teve de me trazer aqui e quero poder continuar colaborando no que você precisar. Tá, eu te agradeço. Quando você fala que está na regional e que tem uma possibilidade, né, de intervenção nessa área psicológica, lá eu acho que é muito positivo. Aqui em Nova Lima, não sei se você tem acompanhado, eles criaram um grupo, que era um outro tema que a gente queria discutir aqui, mas vamos para uma outra fase. Eles criaram um grupo que está fazendo, em tese, né? Eu tenho até assim, uma preocupação com relação aos grupos, mas prevenção à questão do suicídio, né? Em Nova Lima, isso vira e mexe, parece uma onda, né? Dá uma sumida, daí a pouco volta de novo e tal. Então, eu acho interessante esse atendimento, pensar sobre esse caso. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar com você aqui. Renato, vamos lá, né? Vamos lá. Faça as suas foi rápido demais. Foi muito rápido, eu gostei de interagir com o pessoal. Não gosta de a gente falar falando que não. Eu tô vendo só o pessoal entrando lá. Tá só a gente entrando e eles querem que a gente para. Desse jeito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Só me coloca para falar de assunto pesado, a gente precisa de pelo menos 4 horas para debater. Mas a gente pode fazer várias Vamos fazer mais vezes, isso aí. Mas eu gostaria de agradecer, dizer que há muito tempo a internet vem mudando muita coisa. As eleições do Trump com a Hillary Clinton já foi impactante, né? Muito impactante. Sim. Hackers russos invadiram e-mails da Hillary Clinton e liberou e-mails que comprometeriam a eleição dela, e isso de fato aconteceu. O Facebook foi penalizado, está sendo penalizado no Reino Unido também. O Brexit a rede social foi muito importante pela segmentação. O Trump atingiu pessoas que ele sabia que não votariam nele, porque o Facebook sabia que essas pessoas não votariam nele. E como o Facebook sabe? Porque tem um algoritmo por trás que sabe tudo que você faz e tudo que você fala. Então ele sabe que você não votaria no Trump, você não, né? No caso dos americanos que não votariam no Trump, aí ele cria um anúncio segmentado e atinge essas pessoas. No Reino Unido, quem era contra o Brexit, para quem não sabe, o Britain Exit, que é a saída do Reino Unido da zona do euro, inclusive vai criar problemas econômicos. Temos que falar de economia também. Lá também aconteceu isso. Quem não era a favor do Brexit, criavam-se anúncios para justamente direcionar dessas pessoas. Então, há muito tempo o Facebook, as redes sociais vêm mudando muitas coisas. Mas não é só coisas ruins, né? Como a gente disse aqui, tem muita coisa boa. Eu conheço uma pessoa que colocou a filhinha dela de 3 anos de idade para aprender inglês. Ela está falando yellow, red, blue, e vai aprendendo, gray, os aplicativos, e vai aprendendo no YouTube, em aplicativos, já falar inglês. Isso é uma coisa boa, porque a indústria está pedindo pessoas que falam inglês fluentemente. Então, assim, presta atenção no seu filho, não deixe que ele fique sozinho. É o que a Vanessa falou, limite. Ele precisa ter acesso à internet, mas que seja a parte boa da internet. Que ele tenha contato com a parte boa. Que aí eu tenho certeza que ele vai crescer um jovem municiado das melhores informações. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Muito bem, quero agradecer a vocês dois, agradecer a quem está em casa nos assistindo, né? Entraram por último aqui o Neco, Francisco Ribeiro, a Márcia Augusta, a Luciana Salles, o Gerson Luciano, todo mundo assistindo, mas nós vamos parar por aqui. Quem quiser deixar temas para a gente aí para as próximas lives, né?
a gente com toda certeza vai estar desenvolvendo esses temas. Amanhã à noite, se Deus quiser, assim espero, a gente vai estar fazendo uma live com o deputado federal Zé Silva, lá de Brasília, se Deus quiser. E aí espero que vocês possam entrar e fazer as colocações lá para o deputado, né? E fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Força de Deus para nós todos.